Tô eu aqui de volta, não pra falar de ufologia, mas pra refletir aqui. O motivo pelo qual eu tive crise hoje na aula, eu vou explicar amanhã, mas eu quero falar de como as colegas de classe elas reagiram. Antes, eu quero ler aqui uma frase das gotinhas de luz que eu ganhei, que é a sabedoria dos mestres do Oriente. Eu acho que vem bem a calhar. Fidelidade essencial. Sigamos nossa essência e não nossa superfície latente. Superfície latente é a máscara, é a falsa imagem que tentamos passar para ser aprovados, para sermos inseridos, aceitos, né? E a nossa essência é quem de fato somos. Eu me lembro a primeira vez que eu tive uma crise forte dentro da igreja onde minha mãe me criou. E pastores, diáconos, presbíteros fizeram um círculo em volta de mim e começaram a bater com a Bíblia na minha cabeça. Não, eu não tenho nenhuma revolta com a igreja cristã. Eu estive ali contratada. Eu era muito pequenina quando a minha mãe ela resolveu se converter e frequentar aquilo. E ela me levou com ela. Ela acreditava que aquilo ia ser bom para nós, para mim, que eu vivia doente e até então demorou muitos anos para descobrir o que eu tinha. E minhas crises, elas são conscientes, sabe? Foi uma sensação horrível estar ali, sentindo toda a angústia que uma crise é capaz de desencadear, fora mal-estares, sintomas físicos. O emocional fica frágil naquele momento. E aqueles homens batendo a Bíblia na minha cabeça, porque eles estavam expulsando um demônio. Eu fui diagnosticada como portadora de epilepsia, sem causa definida, aos 16 anos. Até os 16 anos, ela já se manifestava na infância, mas de maneira muito sutil. Eu tinha febres, além daquelas que eu costumava ter todo mês, a garganta inflamada, mas fora a garganta inflamada tinha muitas febres. Eu passava muito mal em ônibus. Ali eu já apresentava um pouco de pânico,
porque o simples fato da minha mãe mencionar que a gente teria que ir para algum lugar e pegar ônibus já me causava angústia, ansiedade, e eu começava a passar mal antes de sair de casa. Nem tenho tumores, coágulos, nenhuma lesão no cérebro. Não há nada de errado no meu cérebro. Mas há uma condição no meu sistema neurológico que provavelmente justifique a presença da epilepsia, visto que eu sou uma pessoa hiperativa. A minha mente é hiperativa. Consequentemente, as minhas ações, as minhas atividades diárias irão refletir essa hiperatividade. Foi muito difícil crescer com essa doença. A minha condição não é doença, mas a epilepsia é. E chegando na idade que eu cheguei, eu só posso concluir que ela não tem cura. Visto que a única justificativa possível dela existir é a hiperatividade. Tem vários tipos de epilepsia, umas são muito mais frequentes do que as outras. Essas outras, basta eu evitar estímulos, outras são controláveis por medicação. Então, desde os 16 anos, eu tenho que tomar medicações que são muito fortes. E não é a medicação que faz esta pessoa aqui ser do modo como vocês veem. Eu estou sorrindo nesse momento, falando de algo assim. Eu estou cheia de motivos para sorrir. Hoje foi um dia incrivelmente especial, apesar de ter acontecido esse episódio. Mas não deixou de ser um dia especial. Nas quartas autísticas eu vou querer falar mais disso, porque para algumas pessoas, em pleno século XXI, a minha doença é mal vista. Eu cresci num mundo em que meus pais se viram obrigados a não buscar uma avaliação e acompanhamento devido com profissionais adequados, simplesmente porque o mundo é preconceituoso. Eles me explicaram que eu deveria esquecer a minha doença e a minha condição, e para simplesmente eu não viver a sombra dela. E assim eu fiz. Apesar de ser bastante desatrelada, eu sempre fui obediente aos meus pais. Nada da minha mãe. A minha mãe, algumas coisas eu tinha que fazer escondido. Minha mãe era bem sistemática. Ela exigia de mim uma disciplina imensa. Mas não estou reclamando dela, tá, gente? Ainda bem que ela me criou do jeito que ela me criou, não tá bem.
Eu não sei como eu viveria nesse mundo hoje em dia se não fosse tudo que minha mãe me ensinou. Mas foi muito complicado viver por tantos anos em meio a pessoas não apenas conservadoras. Normalmente conservadores são pessoas meio desinformadas, né? Então, pessoas desinformadas, ignorantes, sem nenhuma empatia. O mito lá do século da Idade Média de que a epilepsia era uma possessão demoníaca ou algum tipo de demência ou loucura, ela prevaleceu ao longo dos séculos. Muitas e muitas vezes eu fui vista como uma endemoniada, enquanto eu estava sofrendo a angústia de uma crise. Passei por muitas situações delicadas enquanto eu estava tendo uma crise, porque infelizmente as minhas crises são conscientes. Eu ouço tudo, eu sinto tudo, eu vejo tudo. Isso torna tudo muito pior, sabe? Era mais fácil perder a consciência porque não seria tão desagradável. E aí, hoje, lá na escola, minhas parceirinhas de curso, elas me deram uma lição muito linda. Não tem muito tempo que eu ouvi que eu dou atenção demais para pessoas de internet e pessoas virtuais. Super ignorante essa afirmação, visto que o espaço é virtual, as pessoas são muito reais. Eu não estou aqui de acaso, eu não fico tagarelando aqui por acaso. Se eu não estivesse fazendo isso na internet, eu estaria fazendo de outra forma, com certeza. E eu veria a mesma coisa de outra forma, mas eu veria. É muito absurdo o preconceito. E hoje eu entendo a opção dos meus pais em que eu não tivesse um lado. Eu ouço muito que eu sou dramática, que eu me vitimizo, mas eu me lembro de ter falado aqui que eu não ia explorar minha condição ou minha doença para ganhar curtidas e visualizações. É muito fácil, né? Eu quero a atenção das pessoas sendo quem eu sou, além de todas essas camadas, e quero dizer aqui alguma coisa que de alguma forma eu posso acrescentar. Através da comunicação, que eu posso, de alguma maneira, ajudar alguém. Está na minha natureza, é algo até da minha família, essa coisa de ajudar. Provavelmente é isso que torna minha família linda. Uma disposição, uma predisposição tão espontânea em ajudar,
aqui, tá tudo bem. Mas me surpreendeu as minhas amigas de curso. Elas não me conhecem, elas não sabiam ainda o que eu tenho. Eu mal falo com elas porque se não puxar assunto comigo ou fazer alguma pergunta, eu não falo com ninguém. Eu fico ouvindo uma e outra, eu tô com a percepção auditiva tá conectada ao que todas estão falando. Foi a primeira vez na vida que eu tive uma crise e não fui vista com preconceito. Eu vi no rosto delas preocupação. A Penha, minha querida Penha, ela ficou o tempo todo muito juntinho de mim, não me deixou sozinha nem um minuto. Minha mãe, mais que depressa, ela tem uma intuição. Quando eu saí do curso, ela sentiu que tinha uma coisa errada. Ela foi mais que depressa auxiliar, porque chega um momento que eu não consigo falar e todo mundo fazendo pergunta, eu não conseguia falar. Embora eu tivesse avisado a Penha antes, eu acho que eu esqueci de tomar minha medicação da manhã, porque eu estou sentindo o ambiente. Teve quem fizesse prece para mim. Tem quem fosse buscar água fresca para mim. Tem que ficasse ali junto, se mobilizarem. Apareceu o pai do meu filho, apareceu meus outros filhos. Minha irmã, ela levou a minha dedicação, me acalmou, porque eu sinto pânico, sinto vergonha. Certa vez eu escrevi um artigo, né, a Nívia Collin, do grupo Mães da Epilepsia, ela me convidou para fazer um texto para um evento que ia ser realizado sobre o fim do preconceito à epilepsia. E eu escrevi esse texto, eu não fui no evento, eu tinha muita dificuldade de sair na época, mas ele foi lido no palco. E eu menciono nesse texto não é bonito ter epilepsia, não é agradável ter epilepsia. Eu ainda tenho sorte, porque as minhas epilepsias, elas são controláveis com medicação. Mas enquanto eu fiz parte do grupo Mães da Epilepsia, quanta criança eu soube que morreu. Quanta postagem de mãe publicando foto de seus filhinhos que possuíam a epilepsia
num nível mais severo, elas anunciavam a perda de seus filhos. Eu sempre soube do risco de morte súbita. Eu sempre soube que era preciso fazer o tratamento direitinho e impedir que ocorressem as convulsões, porque elas é que matam os neurônios. Eu passei muito tempo numa neura tentando calcular o período da infância até a adolescência, até os 16 anos, em que eu tive alguma crise, até o momento do laudo para frente, e imaginar quantos neurônios eu teria perdido, porque depois dos 16 anos, eu ainda tinha uns períodos que eu me cansava das medicações. No começo, eu já comecei com medicações muito fortes. Elas foram sendo ajustadas ao longo dos anos, até que uma desse certo. E eu não tenho só a crise epilética, eu tenho outros 2 tipos de crises. Não estão relacionados à epilepsia, mas estão relacionados à minha condição. Eu via o rostinho delas me olhando preocupadas, sem entender o que estava acontecendo, sem saber o que fazer. E eu sentia vergonha. A vida inteira eu senti vergonha. E sempre que ocorre uma crise, é um tumulto danado, se eu estiver fora de casa. Talvez esse seja um dos motivos que eu sempre prefiro estar em casa. Minha irmã está acostumada, ela sabe o que fazer. Meu filho do meio parece um anjo de guarda, ele sabe muito bem como fazer para me socorrer. Eu senti vergonha, assim, nível hard. Eu não queria que ninguém ali soubesse de nenhuma forma minha condição, minhas comorbidades. Em interação social, eu me sinto uma pessoa normal. Eu sou normal, na verdade, né? Mas eu me sinto igual a todo mundo. Eu não sou igual a todo mundo. Eu nasci muito diferente. E a reação delas, a solidariedade delas, é só me dar uma nova perspectiva de ainda continuar acreditando no ser humano. Porque até ali eu não simplesmente já recebi atitudes de preconceito, frases de preconceito. Eu fui ignorada,
Eu já me vi jogada no chão de casa e meu ex passar e eu quero falar mais a respeito disso, porque o preconceito ainda existe. E a vergonha que eu senti vem de tantas e tantas vezes em que a reação das pessoas foi por preconceito, essa crença errônea de que uma pessoa com epilepsia ela está em possessão demoníaca, que se ela espumar ou se de alguma forma tocar na saliva vai pegar. A epilepsia não é uma doença contagiosa, ela afeta o sistema neurológico. Enfim, eu acho que eu estou fazendo esse vídeo para agradecer aquelas pessoas incríveis que eu mencionei ontem para vocês. Elas hoje me provaram que elas são exatamente tudo aquilo que eu vi e contei aqui para vocês. Porque depois que eu fui trazida para casa, a Penha tinha deixado uma mensagem no meu WhatsApp, perguntando como eu estava. E sempre depois de uma crise tem um período de sono. Depois que a crise acaba, o corpo sente um cansaço extremo. Há vezes até que eu durmo após a crise, que fica todo mundo sem saber se eu estou ainda em crise ou não, sabe? Então, eu não respondi quando a mensagem chegou, mas quando eu acordei, eu respondi. As meninas ainda estavam no curso e todas elas me mandando um abraço, quer dizer, a Penha mandou notícias para elas. E eu só tenho que desejar o melhor que a vida pode oferecer para aquelas meninas, né? Elas são exatamente o que eu tinha. Foi de uma generosidade, uma bondade, uma nobreza muito, muito grande. Eu não vi no olhar de ninguém aquilo que eu estou tão acostumada a ver, que é o preconceito. Nunca, nos meus anos de internet, eu falei a respeito. Quando eu falei, eu usei siglas que apenas quem conhece a doença é que sabe. E além de agradecer as minhas queridas preciosas do curso, eu quero mostrar para vocês que, independente de qualquer coisa, ainda vale a pena sorrir, ainda vale a pena sonhar, acreditar e ver o lado bom da vida, porque sim, há um lado bom da vida.
Se você não vê, tem alguma coisa atrapalhando a sua visão, capitão. A vida continua maravilhosa. E eu continuo feliz, porque eu tenho motivos para ser feliz. Beijos na alma.